Olá, eu sou a enfermeira Renata, educadora em diabetes, enfermeira da CESDF, do CEDO, e nós vamos começar agora com o tema monitorização glicêmica no projeto Diabetes nas Escolas. Como a gente viu na aula anterior, a base do tratamento do diabetes consiste na insulina, associado à monitorização da glicemia. Além da insulina e da monitorização, a gente tem como parte do tratamento a atividade física e a alimentação saudável, que vão ser temas abordados mais na frente. Então, a gente agora vai se atentar para a parte da monitorização da glicemia. O que consiste, né, a monitorização da glicemia? É um teste realizado para quantificar os valores da glicose, do açúcar. Ele vai fornecer um dado numérico desse valor, deve fazer parte da rotina do aluno com diabetes e permite ajustes de doses da insulina e do tratamento de quem tem diabetes. Então, a monitorização da glicemia, ela é uma parte muito importante do tratamento, porque ela vai mostrar para a pessoa que tem diabetes, né, para o aluno, para a criança, para os cuidadores, para os profissionais da escola, quanto de açúcar, em termos numérico, a criança apresenta, né? E permite prevenção, detecção e tratamento das complicações agudas, que são a hiper e a hipoglicemia. A parte da hiper e da hipoglicemia vai ser abordado também mais na frente, com o significado, o tratamento para essas duas situações. Então, a gente vai conseguir detectar esses quadros de hiper e hipoglicemia através do exame da monitorização da glicemia. E a monitorização também é uma importante ferramenta auxiliar no tratamento do diabetes. Então, qual é a frequência, né, da monitorização da glicemia? Então, essa frequência, ela deve ser estabelecida sempre pela equipe de saúde e os responsáveis pelo aluno, eles vão orientar a escola qual será essa frequência, qual foi essa frequência estabelecida pela equipe de saúde. O monitor, né, o aparelho que mede a glicose, ele deve estar sempre com o aluno e é importante que o aluno tenha acesso ao seu kit de diabetes durante todo o período escolar e que ele possa fazer o teste de glicemia frequentemente na escola. Então, esse kit de diabetes, ele compreende o aparelho de glicemia, as insulinas, né? O aluno ele pode usar a insulina, aplicar a insulina através de canetas, de seringas. Isso foi abordado já numa aula anterior. Lanche e o kit para corrigir uma hipoglicemia, que a gente vai abordar isso com vocês também. Então, como frequência, né? Quantas vezes por dia essa criança, esse aluno, esse adolescente, eles devem monitorar a glicemia? Então, pactuado com a equipe, a rotina habitual das crianças e dos adolescentes com diabetes é fazer a monitorização sempre antes das principais refeições. Então, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. Geralmente, nesses horários, a criança, o adolescente, eles estão em casa. Mas quando eles estudam em período integral, pode ser necessário, né, ele fazer a monitorização da glicemia na escola. Algumas crianças, alguns adolescentes, muitas vezes precisam monitorar antes dos lanches e algumas vezes também eles precisam monitorar a glicemia 2 horas após as refeições. E sempre que esse aluno, sempre que essa criança, esse adolescente tiverem qualquer tipo de sintoma ou mal-estar, eles devem monitorar a glicemia para ver o que está acontecendo, se eles estão tendo algum episódio de glicose alta ou de glicose baixa. Então, aqui, para a gente entender um pouquinho, quais são as metas de controle do diabetes? Porque quando a gente monitora a glicemia, né, quando a gente vai ter um valor numérico de glicose, a gente precisa ter uma noção se essa glicose, se essa glicemia, elas estão dentro de uma faixa, né, ideal, se elas estão acima da faixa ou se elas estão abaixo da faixa. Então, para as crianças e os adolescentes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela estabelece que antes de comer, então a glicemia de jejum,
né, que é e a glicemia pré-prandial, que é a glicemia antes das refeições, elas devem estar na faixa de 70 a 130. Glicemias pós-prandiais, que são glicemias 2 horas após comer, a glicemia deve estar em torno de 180. Ao deitar, essa glicemia pode ficar na faixa de 90 a 150, seria o ideal. E a hipoglicemia, que é uma situação que a gente vai trabalhar mais na frente, é quando essa glicose fica abaixo de 70. Então, se a gente olhar para esse quadro, a gente pode decorar, né? Assim, a gente pode tentar estabelecer um padrão de glicemia de 70 a 180. Então, no momento que o aluno ele verifica a glicemia e essa glicemia está dentro dessa faixa-alvo, 70 a 180, a gente pode considerar que está numa faixa ideal. Né? A glicemia está ficando num bom controle se estiver nessa faixa de 70 a 180. E quais são as formas, né? Como que esse aluno ele pode monitorar a glicose? Então, existe a forma dele monitorar a glicose no sangue, que a gente chama de glicemia capilar, e existe a forma dele monitorar a glicose através de um sensor, que esse sensor é colocado no intestício. O intestício, ele é um líquido que fica entre as células. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre essas duas formas de monitorização da glicose. Então, a glicemia capilar, que a gente chama o teste de ponta de dedo, o aluno ele vai medir a glicose dele, ele vai aferir a glicemia através de um aparelho de glicemia, que vai funcionar com uma tira reagente, e essa tira faz a análise de uma pequena gota de sangue que é retirada na ponta do dedo do aluno. O objetivo, né, de verificar os níveis de açúcar no sangue em determinado momento do dia, ele vai ser feito através desse aparelho de glicemia capilar. Então, é um exame simples, é um exame rápido, onde o aluno ele vai fazer um furinho na ponta do dedo e ele vai colocar essa gota de sangue numa tira reagente. E aí o aparelho, num período de aproximadamente 5 minutos, ele vai dar o valor dessa glicemia em termos de número. Então, alguns cuidados, né, para que a pessoa faça esse teste, importantes da gente muitas vezes observar se a criança, né, se o adolescente, eles estão seguindo esses cuidados no momento de verificar a glicemia. Limpar e secar as mãos antes das aferições. Então, a mão suja e a mão molhada, elas alteram o resultado do exame. Então, o ideal é que esse aluno, essa criança, esse adolescente, eles limpem a mãozinha com água e sabão ou com álcool líquido 70%. O álcool gel, ele não é indicado, tá? Porque fica um resíduo na ponta do dedo e ele pode alterar o valor da glicemia quando a criança medir. E o aluno, ele deve sempre preencher toda a área reagente da tira com sangue no momento que ele vai verificar a glicemia. Então, as famílias, né, as crianças, muitas vezes, e os adolescentes, eles são orientados pela equipe de saúde quanto a esses cuidados e quanto a essa técnica. Algumas vezes a criança muito pequena, ela vai precisar de supervisão, né, na hora de fazer esse procedimento, e a gente precisa checar se esses cuidados eles estão sendo feitos na prática. Uma outra forma, né, que a gente falou que de monitorar a glicose é através do sensor de glicose. Então, a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse sensor, como que ele fica no corpo, como a gente obtém o valor da glicose através dele. E aí a gente vem para esse próximo slide, onde a gente vai ver que o sensor, ele capta os níveis de glicose por meio de um microfilamento que sob a pele mensura a cada minuto a glicose presente nesse líquido intersticial. O leitor, ele é escaneado sobre o sensor e mostra o valor da glicose medida em menos de 1 segundo. Então, aqui no desenho, a gente está vendo esse dispositivo branco, circular, que ele é o sensor, e a gente tem um leitor do lado, que o paciente, o aluno, né, ele vai usar para passar em cima desse sensor. E aí, através desse escaneamento,
ele vai ter o valor da glicose sem precisar furar o dedinho, sem precisar ter a gota de sangue. Então, o sensor, né, ele é composto de quê? Ele é composto do sensor propriamente dito, que é esse dispositivo branco, redondinho, do tamanho de uma moeda. Ele dura 14 dias, ele é à prova d'água, e ele vai ser lido através de dois dispositivos, de um leitor ou de um aparelho de celular. Então, o aluno ele pode baixar no celular um aplicativo próprio para que ele possa fazer a leitura do sensor através do aparelho de celular. Então, na escola, se o aluno ele usa o sensor de glicose e ele faz a leitura desse sensor através do celular, a escola terá que permitir que o aluno fique com o celular disponível para que ele possa monitorar a glicemia, a glicose dele através do sensor. Então, a gente vai entender agora um pouquinho o sensor, né? Então, ele é inserido na parte posterior do braço com um aplicador. O sensor ele fica colado na pele através de um adesivo próprio e ele fica colado por 14 dias. No final de 14 dias, o sensor para de funcionar e aí o paciente ele troca o sensor, ele retira o sensor antigo e ele instala novamente com o aplicador um sensor novo. Depois que ele instala o sensor, ele vai passar o leitor sobre o sensor ou o celular sobre o sensor, e a glicose pode ser verificada quantas vezes por dia o paciente desejar, sem precisar furar o dedo. Então, quando a gente faz a verificação da glicose com o leitor, né, através do sensor, a gente vai ter algumas informações importantes nesse leitor. Então, a gente vai ter a leitura da glicose atual, através de um valor numérico, e aí no leitor vocês estão vendo que a glicose do paciente está 110. A gente vai ter o gráfico do histórico das últimas 8 horas de glicose. E uma coisa muito interessante é que a gente vai ter a seta de tendência, que mostra a direção da glicose. Então, além do valor numérico, a gente vai ter essa informação a mais do sensor, que é a seta de tendência da glicose. Então, nessas setas de tendência, a gente vai ter a informação da direção que a glicose de um paciente segue. E aí o ângulo da seta, ele vai indicar para a gente se a glicose apresenta uma alteração rápida ou uma alteração lenta. E aí, com essas informações, os pacientes, os cuidadores e a própria escola, elas podem compreender melhor os níveis de glicose da criança, do adolescente, e a gente pode tomar condutas mais assertivas frente a esses valores de glicemia. Então, aqui a gente tem quais são os tipos de setas que podem aparecer no leitor quando a gente usa o sensor. Então, a gente tem uma glicose aumentando rapidamente, né, quando a seta está vertical para cima. A gente tem uma glicose aumentando lentamente, quando a gente tem uma seta na diagonal para cima. A gente tem uma glicose com alteração lenta, que é uma glicose estável, quando a gente tem uma seta na horizontal. A gente tem uma glicose reduzindo lentamente, quando a seta está para baixo na diagonal. E a gente tem uma seta para baixo na vertical, que é uma glicose reduzindo rapidamente. Então, a gente sempre vai ter o valor numérico, né, da glicose no leitor e lá na lateral desse valor, uma dessas setas. E esse aluno, né, essa criança, esse adolescente que usa o sensor, ele precisa medir a glicemia na ponta de dedo, mesmo utilizando o sensor de glicose? Então, é importante a gente entender que sim. Então, muitas vezes, esse aluno ele vai levar para a escola, além do sensor, o aparelho de glicemia capilar, que é o aparelho que mede a glicose na ponta do dedo, com o sangue. Então, a glicose que a gente mede na ponta do dedo, ela é um pouco diferente da glicose que o sensor mede no intestício. Existe um pouco de atraso na glicose que o sensor mede. Quanto maior a subida ou a queda da glicose, maior vai ser a diferença entre essas duas medidas. Então, nos momentos em que a glicose está subindo ou caindo,
Se a gente for comparar as duas medidas do sensor com a ponta de dedo, a gente pode encontrar diferença, e essa diferença é normal, porque os dispositivos, eles medem a glicose em locais diferentes. A gente precisa lembrar que o sensor, ele está medindo a glicose no líquido do intestício, e o aparelho de glicemia capilar, ele está medindo a glicose diretamente no sangue. Então, a ponta de dedo, ela sempre deve ser realizada quando o sensor mostrar uma glicose baixa, uma hipoglicemia, que é a glicose menor do que 70, e sempre quando o sensor mostrar valores extremos de glicose. Glicose menor do que 70 ou acima de 250. Então, nessas duas situações, o paciente, o aluno, eles muitas vezes vão precisar verificar também a glicemia na ponta de dedo. E aí a gente vai considerar a glicemia da ponta de dedo sempre como a mais precisa, tá? Sempre como a mais fidedigna. E sempre que esse aluno estiver tendo algum sintoma que não está compatível com a medida do sensor. Então, por exemplo, o aluno ele está com algum sintoma de hipoglicemia e no sensor está mostrando que a glicose dele está normal, está dentro da faixa-alvo, dentro da faixa estabelecida como normal, que é de 70 a 180. Se o aluno está com algum sintoma, mas o sensor não está indicando uma glicose alta ou baixa, a gente vai precisar verificar também na ponta de dedo, justamente por conta dessa diferença de medida, desse atraso na glicose verificada pelo sensor. Então, para a gente fechar, né, a nossa aula sobre monitorização da glicemia, o tratamento do diabetes bem-sucedido na escola, ele exige um trabalho em equipe entre o aluno, os pais, né, os responsáveis, e o profissional de saúde junto com a equipe da escola. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos. A gente vai ter uma sessão para tirar dúvidas ao final da apresentação e que a gente possa trabalhar em conjunto, né, junto com a escola, para que essas crianças elas possam fazer o tratamento no ambiente escolar da melhor forma possível, né, com a nossa união, com os nossos esforços e com a nossa dedicação, né, enquanto professores e enquanto profissionais de saúde. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Renata, eu acabei de finalizar minha aula com vocês e agora eu vou mostrar na prática um pouquinho do dia a dia de uma pessoa com diabetes. Então, eu estou no momento que eu estou precisando verificar minha glicemia. Eu estou aqui com o meu kit diabetes, né, aquele que eu falei na aula para vocês, o aparelho de glicemia, as balinhas, por causa de uma hipoglicemia, e a minha bomba de insulina, que é o dispositivo que eu uso para aplicar insulina em mim. Então, eu vou monitorar minha glicemia, é um procedimento simples, é um procedimento rápido. Eu estou retirando a tira de glicemia, vou colocar ela no monitor, né, no glicosímetro. Vou limpar o meu dedo, porque vocês lembram que eu falei que um dos cuidados básicos é a limpeza das mãos antes de verificar o teste, de fazer o teste. Estou esperando secar, porque a mão também não pode estar molhada, não pode estar nem suja nem molhada. E através do lancetador, né, da canetinha lancetador, eu vou fazer um furo no meu dedo para obter a gota de sangue e para colocar na tira reagente. Em 5 segundos eu vou conseguir o resultado da minha glicemia. Então, a minha glicemia deu 215, é um valor que está alto, né? Está fora daquela faixa de 70 a 180 que a gente viu na aula. E isso é a vida real mesmo, de uma pessoa com diabetes. Então, é um momento que eu preciso aplicar a minha insulina, eu venho aqui no meu equipamento, na minha bomba de insulina, e vou fazer a aplicação para que essa minha glicemia, ela fique no valor ideal. Se a minha glicemia tivesse no valor baixo, abaixo de 70, que foi aquele slide que a gente falou da hipoglicemia, eu já estou aqui com o meu kit, né, de açúcar, as balinhas, para que eu possa também fazer o tratamento da hipoglicemia no momento que eu precisar. Espero que vocês tenham gostado. Até lá!